Fala Fabrício, tudo bom? Então, vamos analisar sua partida aí, uma partida que eu achei bem interessante, uma partida aí que você fez uma ótima partida aí. Essa partida que você ganhou, mas eu vou analisar ela não porque você ganhou, e sim porque eu achei ela bem instrutiva, muito boa de analisar. Mas eu vou analisar as outras assim que assim que possível. Eu de preferência para essa porque eu achei uma excelente análise de se fazer. Bom, esse vídeo aí vai estar no YouTube, não vou deixar privado porque teve uns problemas técnicos, mas vamos publicar lá. Quem quiser assistir aí, a partir de vocês, assiste. Mas o foco aqui é vocês. Então vamos analisar aqui sua partida. Você estava de negro e seu adversário estava de brancas. E ele jogou aqui o E4 e você fez a abertura C5, a abertura siciliana. Ele jogou o cavalo F3, você jogou D6, bispo E2. Aí já partindo desse ponto aqui, que você faz o D6, você está propondo para uma Nardolf, uma abertura Nardolf. E confesso que esse bispo aqui na casa de C, na casa de E2 é uma novidade, porque ele deixa o bispo muito recuado, não deixa o bispo ativo. Naturalmente o bispo vem para casa de B de B5 dando cheque, você vai ter que cobrir com algumas peças e faz algumas trocas, aí sim faz o rock. Mas não, por eu seguir com bispo E2 e você prosseguiu aqui com a 6 da teoria da Nardolf. Bom, aqui você já poderia ter avaliado da seguinte maneira: já que você, o adversário, perdeu um tempo aqui desenvolvendo o bispo, aqui você já poderia fazer uns lances mais ativos, um lance que melhora a sua posição. Esse lance que só está na teoria, né? Protegendo aqui o ponto de B5 e não faz sentido ele jogar esse bispo E2 já e imediatamente ele vai jogar aqui mais um, gastando mais um tempo aí, bispo B5. Então não vai fazer muito sentido. Então esse lance que não luta contra as ideias do adversário. Na aula anterior eu tinha explicado para você lutar, você e o Renato lutar contra as ideias do seu adversário, contra o desenvolvimento. E sempre na partida vai ter um jogador que vai perder tempo na abertura, que vai perder tempo mexendo peças sem sentido. E esse bispo aqui em E2 não tem lógica nenhuma porque não é um lance ativo. Tá preparando o rock, mas mesmo assim não é ativo. É um lance passivo que vai fazer o rock. Então você tem que fazer um lance ativo, mas que melhora outra peça. Então ele aqui faria um lance ativo, já preparando o rock. Aí caso fazendo umas rupturas aqui e já se livrando do bispo dessa G2, já que ele estaria aqui em B5 pressionando seu rei. E aqui você poderia prosseguir com cavalo, em vez de botar aqui rapidão. Aqui você poderia estar prosseguindo com o lance mais ativo. F6, tocando o peão, forçando ele a defender. Aí você poderia prosseguir aqui com o seu desenvolvimento de fianqueto ou cravo no cavalo. Enfim, são boas possibilidades aí de você estar fazendo a partida. Mas aqui se seguiu com a teoria mesmo. Com o avanço de A6. E ele prosseguiu aqui com rock. Aí você prosseguiu aqui com desenvolvimento de cavalo C6. Por isso que eu falo, pessoal, vocês devem analisar a abertura de vocês para ver que se vocês não estão cometendo algum erro. E foi... Oh, rapaz. Que coisa. Aqui é tudo lance de teoria, mas o melhor lance ainda seria você tocar esse peãozinho, Fabrício, tocar esse peãozinho, porque ele é um peão indefeso. Você tem que fazer ele gastar um tempo para defender esse peão e quem sabe, se ele fazer outra jogada passiva, você pode capturar esse peão.
Então aqui você só tá dentro da teoria, você tem que observar o tabuleiro de um todo, não decorar de uma maneira geral só a abertura. Você tem que saber observar cada oportunidade e não deixar passar. Se bem que aqui você estaria melhor e ele ia defender o peão, mas mesmo assim você tá colocando pressão nele para ele defender esse peão aqui. Beleza? Então o lance mais ativo da posição seria cavalo F6, ameaçando o peão. Mas aí prosseguiu cavalo C6. Ele jogou já rompendo o centro, um bom lance aí, já lutando pelo centro, porque brancas, quando tá enfrentando siciliano, tem que lutar pelo centro. Aí você tomou, que é o natural. Aí ele retomou de cavalo e você desenvolveu o cavalo. Muito bom esse desenvolvimento aqui. Finalmente você fez o lance que eu estava propondo desde o início, né? Tocando o peão. Você acabou de fazer esse lance. E ele jogou o cavalo C3, né? Bem que já dando um apoio aqui no peão. E você forçando ele a defender. Mas aí prosseguiu com E6. É um lance bom. Mas eu aprovo muito depois desse lance aí, eu gostaria também um lance aqui como, deixa eu botar aqui, um bispo D7, caso haja algumas trocas aqui, você troca, um G6, caso vem a cravada, você pode desenvolver normal seu bispo, e aqui seu adversário está lutando contra as ideias do seu adversário. Aí se caso surgisse aqui um H4, você poderia prosseguir com rock, enfim, boas possibilidades que você poderia seguir na partida também, melhorando mais ainda sua posição. Mas aí a partida seguiu com E6. Ele jogou um lance aqui meio duvidoso, jogou um lance E5. Esse lance eu não gosto muito dele porque ele está entregando um peão de graça. Ele está querendo quebrar seu rock. Mas você consegue se livrar muito bem dessa linha. Então eu não entendi o porquê que ele entregou um peão de graça. Aí você tomou o melhor lance da posição. Provavelmente eu não sei o que ele tava na cabeça. Ele pensou mesmo que ia conseguir abrir essa coluna para impedir você de fazer o rock. Tomando sua dama, não tem lógica aqui. Não sei por que ele fez esse lance. Só deu um peão de graça. Mas enfim. Ele seguiu aqui com a cravada do cavalo. E você continuou com o bispo E7, fazendo uma barreira aqui na cravada para não ficar na cara do sua dama. Boa jogada, gostei. Tudo bem até aqui. Ele manobrou o cavalo. Esse manobrar desse cavalo aí foi muito esquisito, só perdeu um tempo. Não manobrou o cavalo, só perdeu tempo. Por quê? Ele poderia ter feito uma jogada mais ativa, né? Ter jogado F4, uma jogada muito boa aí. Estaria fixando o bispo aqui e já teria expulsado o cavalo. Então aí seriam umas boas possibilidades de também ser observadas. Porque não é sempre bom calcular só as suas jogadas, mas também você tem que prever as ideias dos seus adversários, lutar contra as ideias dele. Aí seguiu com. Aí saiu o cavalo manobrando, você prosseguiu com o cavalo. Botou o cavalo para D7. É um lance jogável também. Provavelmente você pretende fazer aqui o B5 para fazer no futuro aqui um B7 para fazer esse apontamento aqui no G2 no rei. Aí prosseguiu aqui com o bispo D3. Bom, esse bispo aí ele tá querendo fazer uma pressão aqui no ponto de H7. Eu imagino que você prosseguiu com o rock. Foi o que eu imaginei, é um bom lance nesse momento. Ele prosseguiu com torre e você prosseguiu com outra resposta, dama C7. Bom, eu acho que você deveria ter feito outro lance mais ativo, ter avaliado o tabuleiro e ter pensado, bom, meu desenvolvimento está quase completo. Eu tenho que tentar observar esse bispo mal. Mas ao longo prazo você quer conectar as torres. Então esse bispo aqui não vai ser livre facilmente, porque você vai perder um tempo aqui, né?
não é necessariamente um tempo, né? Tá colocando o peão no posto avançado e tá preparando aqui o B7. Aqui eu considero um lance passivo, talvez um dama B6 aqui seria melhor, tocando aqui o ponto de B2, ele seria forçado a defender, então ele já ia perder um tempo. Mas aí você prosseguiu com dama C2, dama C7 e ele prosseguiu com um cavalo tocando o seu cavalo de F6, cavalo E4. Aí você prosseguiu aqui com o lance D5. Bom, é um lance muito bom a ser observado aqui também, que você poderia estar, em vez desse lance aqui, eu sei que você quer expulsar o cavalo, mas aí você está incentivando ele a trocar. Então, ele provavelmente colocou o cavalo aqui para fazer algum tipo de rupturas, porque se não fosse colocar esse cavalo aqui, não teria lógica nenhuma. Provavelmente ele poderia fazer um G3, mas perderia tempo porque esse cavalo aqui não controla muitas casas, já que o ponto aqui de F5 está sendo controlado. Então você poderia tentar lutar aí para melhorar esse bispo aqui, jogando aqui um B6, para um dia jogar no futuro um B7. Vou jogar aqui um H6, interrompendo o contato aqui, ele ameaçando ele fazer alguma coisa, um lance mais direto. Aí se ele tomar, você tomava de cavalo, ele retoma, se toma com o bispo. E fica aqui mirando no ponto de B2, forçando ele a defender. Então continuando aqui, se prosseguiu com o avanço, ele capturou, que já era o que ele estava prevendo. Aí você retomou de cavalo e aí ele manobrou o cavalo dele. Ele fez essa manobra aí e colocou o bispo dele em defesa, então toda peça em defesa é um tema tático. Então é sempre bom explorar isso, se lembrar disso também. Aí ele jogou dama F3, é um ótimo lance porque já conecta as torres e desenvolve a dama num posto muito bom. E aqui você prosseguiu com cavalo D7. Cavalo D7. E olha, aqui já é um erro na partida. Já é um grande erro. Por quê? Porque você deixa o ponto aqui de F7 muito vulnerável. Provavelmente você ficou com medo dessas rupturas, mas você estava na vantagem nessas rupturas. Você deixar seu bispo bom. Mas você deixou o ponto de F7 cair. E você deixou o bispo dele ter totalmente controle na casa de H7. O ponto de H7. Então ele poderia ter uma jogada muito forte. Ou dama toma com cheque, ou sacrifício aqui. Porque se ele tomar aqui com sacrifício, se você retomar, tem dama cheque, volta, cavalo cheque, você volta. Deve ter mate aqui. Cheque, toma, dama, volta, cheque, volta, dama, volta, a sua peça. E essa torre aqui também tá caindo no E8, cara, e você não consegue defender muito bem, já que esse ponto aqui tá vulnerável caso dá uma toma direta. Esse caso avança, tem esse, mas ele tem defesa, mas você tá completamente perdido nessa posição. E mesmo assim seu adversário ele não viu. Triste. Fabrício, tenta ter o controle da sua posição. Calcula com calma, não tenha pressa. Aqui você tava com 8 minutos no relógio. É só você imaginar as rupturas. Imagina a bispo capturando e você imagina você retomando. Não tem nenhuma peça aqui para intervir isso. Já que o ponto de F7 já está bem protegido com o dama aqui apontando em F7 caso o bispo estivesse aqui em F6. Porque olha como que poderia ter seguido. Caso ele não tivesse tomado seu cavalo. Poderia prosseguir aqui com dama toma, cheque. Rei é obrigado para ir na casa de H8. E toma a torre com cheque.
E aí você é obrigado a defender, defendendo, colocando algumas das peças. Poderia ser bispo. Enfim, se você colocasse bispo na frente, provavelmente você estaria muito pior também. Aqui ele poderia prosseguir com dama H5, ameaça no mate. Você ia ter que defender, mas cavalo toma, não dá pra capturar porque tá cravado. Você é obrigado a tirar seu rei. E cavalo cheque, bispo volta. E dama aqui no ponto de G3, dama rei em F8. E dama aqui esse estaria totalmente aos frangaios. E também eu tô vendo algum tipo de sacrifício aqui. Essa posição, porque eu tô achando que tem mate nessa posição. Então o bispo toma. Isso aqui é bem famosinho, esse mate aqui. Dama cheque. Aí volta, cheque. E só trazer torre. Trazer torre é imparável. Mesmo se você tomar aqui é imparável esse mate. É imparável. É imparável. Aqui você estaria completamente perdido. Mas seu adversário acabou furando esse lance, então sempre você tem que prestar atenção a isso. Quando você vê um monte de peça sendo amontoada para cima do seu rei, você tem que jogar com muito cuidado. O bispo tá apontando no ponto de H7, é vulnerável. Tem umas rupturas aqui. Se dama chegar algum dia que dama G apontando aqui no ponto de G7, então são casos que você deve observar, Fabrício. Aí seguiu tomando trocas. Você tomou o bispo. Aí prosseguiu o cavalo volta. Você prosseguiu com o bispo F6. Aí continuou. Jogou um lance muito bom. Dá uma volta. Fez um lance bom, ganhando espaço. Ele voltou o cavalo, tocando seu bispo. Você tomou o peão de B2, é um ótimo lance. Ele atacou seu bispo. E você voltou seu bispo para a zaga. E aqui continuou com uma avalanche de peões, que ele quer fazer um contra-ataque. Você jogou um lance muito bom, dando descoberto no cavalo, já que o cavalo está defendido, mas mesmo assim você conseguiu fazer uma boa jogada. Lutando pelo centro, mais importante, abrindo alas para seu diagonais para seu bispo jogar. Eu não entendi esse dama F1 aí, abandonando completamente o cavalo. Ele perdeu o cavalo de bobeira. Aí ele jogou F3. Você voltou bispo para não perder material. Aqui, como você tava com material a mais, você deveria ir para cima mesmo. Fabrício, você poderia jogar aqui logo um E4. Caso ele tomasse, toma. Cheque. E aqui você estaria com material a mais, então tem... Você poderia ir aqui com um abraço. Aqui cheque também, muito chato. Enfim, aqui você poderia ter várias jogadas e já abrindo sua torre para jogar e fazer algumas trocas, já que você estava com uma peça a mais. Aí você voltou bispo, ele veio com essa avalanche de peões aí, tentando fazer um contra-ataque em você. Você avançou, boa jogada, ele capturou, você tomou de volta, ele tomou de bispo e você fez um lance muito forte aqui, dama, cheque, ele voltou o bispo, e você capturou o G4, ele trocou as torres, você retomou, ele jogou ali tentando defender, você captura aí o H4. Aqui você tinha um lance muito bom também, jogar aqui um D4, ameaçando o rei, caso ele fosse cobrir algum dia, né? Descesse a torre. Enfim, seria um mate bem bacana. Ele votou torre, você votou a dama, eu não entendi porque você votou, era só você ter trazido suas peças pro jogo. Um exemplo disso é
como o rei dele não tem saída, ele é obrigado a colocar alguma peça na frente. Aí você poderia estar seguindo aqui com até mesmo torre 1. Ele toma, você toma, cheque, cheque. E aqui acabou a partida. Aqui você poderia seguir dessa seguinte maneira, mas você acabou voltando a dama e perdendo essa oportunidade. Porque você deveria punir mesmo os lances dele com esse torre aqui B1, e aqui você teria um mate facilmente na partida. Aqui você prosseguiu com dama. E dando possibilidade às trocas. Não acho muito boa essa troca, porque você perdeu uma oportunidade, mas enfim, tá na vantagem do mesmo jeito. Mas você não pode facilitar para o seu adversário, não. Tem que ir pra cima, sangue nos olhos. Melhorou seu rei, profilático. E aqui no final foi tudo bem andado no caminho. Aqui não tem como pendurar a partida, é bem difícil. Você ameaçou as tropas. Aqui já é um final bem decisivo, você não vai ter dificuldade em converter esse final. E até basicamente aquilo que eu te falei, você perdeu boas oportunidades. Renato não, Fabrício, perdão. Então, Fabrício, você perdeu boas oportunidades que poderia estar fazendo a diferença na partida, mas infelizmente você não viu, mas é assim mesmo, é errando que a gente aprende. E aí você teve uma derrota, praticamente. Se o cara visse aquela oportunidade, você teria perdido. E também você deixou uma vitória rápida passar. Mas, no entanto, é só isso mesmo. Você fez uma excelente partida aí. Logo, logo vou estar analisando as outras. O que eu recomendo a você? Analisar sua abertura. Analisar do começo ao fim. Para você ter noção e controle de como jogar lances mais ativos. E fazer lances candidatos. Lances ativos que seja lance candidato que melhora a sua posição. Beleza? Tanto mais é só isso. Fez uma boa partida aí, vitória justa. Aí você pode voltar aí a ver essa análise quantas vezes você quiser. É uma ótima ideia para você. Aí você observa aí os lances ativos que você poderia ter feito, ter melhorado na posição. Enfim. Eu fico por aqui, mas espero que você tenha entendido essa análise. E se gostou, pode enviar mais partidas aí pra gente estar analisando. E desejo um ótimo torneio aí no GIFs, beleza? Aí a gente vai se falando. Falou!